Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Eu já quero te parabenizar, porque você está no primeiro mês do ano, claro que finalizando, mas você já completou sua leitura de 2 livros da Bíblia, Gênesis e Êxodo, né? 2 livros do Pentateuco. E agora nós vamos entrar no terceiro livro do Pentateuco, que é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá para o judeu, né? O Pentateuco. Nosso terceiro livro é o livro de Levítico. E eu já estou mostrando aqui, né, os mapas que é do pessoal da educação cristã. Já falei sobre esse material aqui, né? Eu comprei ele, não estou fazendo propaganda aqui porque é um material bom. Eu comprei ele, imprimi, recebi no meu e-mail, imprimi os mapas, né, de cada livro e eles vão me dando um panorama geral. Se torna muito mais fácil, né, eu olhar para o mapa bíblico e logo eu me situo do que aquele livro vai me dizer. Então eu tenho sempre mostrado aqui, né, os mapas de cada início de livro, porque vai te dar um panorama do que você vai aprender naquele livro. E esse mapa ele é muito acessível, né? Eu já falei sobre ele aqui, eu vou inclusive deixar novamente o link, tem uma promoção especial lá, né, para os seguidores aqui do canal, para quem tá passando por aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo novamente esse link para que você possa adquirir. E quando a gente adquire esse material, eles sempre dão uns bônus a mais, né? Sempre nos dá um presente surpresa, então é muito legal esse material que esse pessoal tem feito, né? Isso tem trazido, assim, um aprendizado muito mais tranquilo da palavra de Deus, porque torna mais acessível, né, aos nossos olhos entender muitas vezes a complexidade do livro de Levítico, que muitas pessoas acham que é difícil. Por quê? Porque na verdade o livro de Levítico ele foi escrito por Moisés, né, como Gênesis e Êxodo, e ele foi escrito para quem? Para os descendentes da tribo de Levi. E porque eles eram responsáveis para quê? Por manter o culto em Israel e também aos demais israelitas para que eles soubessem a respeito, né, dos sacrifícios, de como oferecer o sacrifício, do que era necessário para o sacrifício e os tipos de sacrifício. Tudo isso nós vamos ver aqui no livro de Levítico. E o tema importante desse livro, sabe qual que é? Deus está presente. Lembra que nós falamos no nosso devocional de ontem que o intuito de Deus com fazer o tabernáculo, envolver todo o povo na preparação do tabernáculo, era justamente estar mais perto do povo, né? E estar no meio propriamente do povo, fazer ali participante da vida do povo. Então, esse é o objetivo, né? E Levítico ele vai trazer isso, que Deus está presente com o povo, que Deus é santo, então o povo tem que buscar essa santificação e nós vamos ver que para isso era necessário a expiação do pecado, né? E essa expiação do pecado era através das ofertas de sacrifício. Então aqui nós vamos ter todas as regras, né? Todos os cultos instituídos por Deus. Levítico tem 27 capítulos, tá? E ele vai ser escrito em 1446, né? A 1406 antes de Cristo. É possível que Moisés tenha compilado ele na primeira geração ali do Êxodo, né? Ele tenha feito o livro de Levítico. E nós vamos ter o resumo desse livro, qual que é? É a lei acerca dos sacrifícios, que vai ser de Levítico 1 ao Levítico 7,
ordenação do sacerdócio, que é de Levítico 8 a Levítico 10, impureza e o seu tratamento é trazido de Levítico 11 a Levítico 16, e a prática da santidade, que é de Levítico 17 a Levítico 27. Tudo isso a gente aprende aqui, ó, de forma resumida nesses mapas do pessoal da educação cristã. Mas vamos então para a nossa leitura. Então, o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, né? E Levítico é tão maravilhoso, porque quando você vê todos esses detalhes, você não tem como de ver a dimensão do sacrifício de Jesus. Hebreus 10:10, Jesus ele veio substituir, né, todos esses holocaustos aqui, né? A oferta perfeita, o sacrifício perfeito dado em nosso favor. Então, primeiro vamos falar do holocausto do capítulo 1. Então, Deus chamou Moisés à tenda da congregação e lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhe: quando algum de vós trouxer a oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, rebanho ou de gado miúdo. E se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porás a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para expiação. Depois imolará um novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e os aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, o sacerdote, o colocarão em ordem de pedaços, a saber, a cabeça do redenho, sobre a lenha que está no fogo e sobre o altar. Porém, as entranhas, as pernas, o sacerdote a lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É o holocausto de oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, preste atenção, de carneiro, de cabrito, então, né, são animais menores. Então, por isso que ele fala aqui que é oferta de gado miúdo. Então, nós vamos ver que você pode oferecer de gado e de gado miúdo. Então, agora de gado miúdo, que é o carneiro, o cabrito, para holocausto trará macho sem defeito. Então, a regra, tanto para gado, né, grande, quanto para o gado miúdo, tem que ser sem defeito. Imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. Os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. O sacerdote porá em ordem sobre a lenha, que terá fogo sobre o altar. Porém, as entranhas, as pernas serão lavadas com água, o sacerdote oferecerá tudo isso. O queimará sobre o altar é oferta, é holocausto queimado, de aroma agradável ao Senhor. Então, não muda as regras aqui, né? Em relação ao gado ou ao gado de rebanho ou gado miúdo. E aí, nós vamos ver se a oferta ao Senhor for de holocausto de ave, trará sua oferta de rolas, de pombinha. O sacerdote trará ao altar com a unha, lhe destroncará a cabeça sem separar o pescoço e queimará sobre o altar, e o seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo das suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriente, no lugar da cinza. Rasgá-lo-á pelas asas, porém não a partirá.
O sacerdote queimará sobre o altar em cima da lenha que está o fogo. É o holocausto de oferta queimada de aroma agradável a Deus. Então aqui nós vemos, né, vários tipos de animais. Então sabemos bem que se a pessoa não tinha condições de oferecer um gado de rebanho, dava um gado miúdo. E se assim não pudesse um gado miúdo, ele ainda tinha a possibilidade de oferecer as aves, né? Como aqui nós descrevemos. Ofertas de manjares, né? Então, enquanto que o holocausto aqui, esse sacrifício, nós estamos vendo aqui, né? Os holocaustos de oferta, né, de sacrifício, as ofertas de manjares, ela já tem um objetivo. Ela é, né, feita de cereais e ela é muitas vezes ali fruto das primícias, né? E ela tem como objetivo a gratidão, a honra ao Senhor. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite sobre ela, porá o incenso. Levá-lo-á os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, queimará uma porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E o que ficar da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. É coisa santíssima da oferta queimada ao Senhor, né? E quando trouxeres a oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmo, de flor de farinha amassado com azeite e obreias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjar cozido na assadeira, será de flor de farinha sem fermento e amassada com azeite. Então, importante nós frisarmos aqui a questão do fermento. Nada era oferecido com fermento a Deus, né? Aí, da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará no altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares que fizerdes ao Senhor, a farás, se fará com fermento, porque de nenhum fermento... nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum será queimada a oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor uma oferta de primícia, todavia não se porão sobre ela o altar, né? Sobre o altar, como aroma agradável. Toda oferta e dos seus manjares temperarás, olha que interessante, com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal, sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Que importante, não é? Ele tirou o fermento, mas preservou o sal, né? Então daqui dá pra gente ver, né, que nós vemos lá no Novo Testamento, nós sendo comparado como sal, né? E que o sal, ele é para dar sabor, ele é para conservar alimentos, né? E que esse sal, se ele for insípido, lá no Novo Testamento fala que para que ele vai servir se não ser jogado fora, né? Então, continuando, os sacrifícios pacíficos. O que é o sacrifício pacífico? Enquanto, né, os holocaustos é lá para perdão de pecados, né? Aqui os sacrifícios pacíficos é de paz, é de comunhão, tá? Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, será macho ou fêmea,
oferecê-la sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação dos filhos de Arão, e o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar e ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, e a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então você percebe, né, quanto detalhe Deus fala aqui, né? Até mesmo sobre separar aqui, né, os miúdos na hora de oferecer o sacrifício. Ele fala no 10, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-lo-ás, né? Então ele frisa novamente no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 3. No 11 ele fala, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for de uma cabra, perante ao Senhor trará, e porá a mão sobre a mão da cabeça, e imolará diante da tenda da congregação dos filhos de Arão, aspergirão sangue sobre o altar e em redor. Então Deus vai falando detalhe por detalhe sobre, inclusive, os animais que poderiam ser oferecidos. E o capítulo 4, o sacrifício pelos pecados, pela ignorância dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles, e que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante ao Senhor, porás a mão sobre a cabeça do novilho e imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e trará à tenda da congregação. E molhará o dedo no sangue, aspergirá nele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário, né? Então, olha que detalhe importante, né? Ele vai trazendo aqui. E aí ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ele vai falar sobre o sacrifício pelos pecados por ignorância, não só dos sacerdotes, né? Ali no primeiro momento, mas também da congregação. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará o novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. E aí ele vai falar como deve ser, né, imolado esse sacrifício, do mesmo modo que era em relação ao do sacerdote. O sacrifício pelos pecados por ignorância de um príncipe. Então, primeiro vimos, né, por ignorância do sacerdote, agora por ignorância da congregação e por ignorância de um príncipe. Um príncipe, aí você vai falar, já tinha monarquia? Não, o príncipe que era das tribos, então foi nomeado sobre cada tribo o seu príncipe, né? Então, ele era uma pessoa em destaque, uma pessoa de autoridade, de representação daquela tribo.
Quando um príncipe pecar e for por ignorância fazer alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não fizesse, se tornar culpado, ou se o seu pecado em que lhe caiu foi notificado, trará uma oferta de bode sem defeito, e porá a mão na cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante ao Senhor. É oferta pelo pecado. Então ele deixa muito claro isso, né? Dá para você distinguir muito bem aqui o que é oferta pacífica, né? O que são, né, as ofertas pacíficas, o que são as ofertas de manjares e aqui as ofertas pelo pecado. Até mesmo aqueles que for por ignorância. E também o sacrifício pelos pecados por ignorância de qualquer uma das pessoas. Então aqui ele vai abranger a todo o povo, né? Se qualquer pessoa do povo, da terra, pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor não ordenou que fizesse e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu for notificado, trará sua oferta de uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E aí ele mostra, né, a mesma forma aqui em que deve ser feito esse animal, como deve se imolar, inclusive tirando toda a gordura, como se tira a gordura de um cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Então, amanhã nós continuaremos com um pouquinho mais, né, da cultura do sacrifício aqui no livro de Levítico. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a tua misericórdia nos alcançou através do sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como somos gratos, Senhor, porque estávamos, como a tua palavra bem diz, condenados à morte, sem nenhuma possibilidade, mas o Senhor que nos amou de tal maneira, deu o seu Filho para morrer por nós e não só nos conceder a bênção, a dádiva, a graça da salvação, mas também a possibilidade de sermos teus filhos. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.